Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Ao passar às apresentações, hoje contamos com a presença do nosso médico de Clínica Geral, Pedro Lopes. Um forte aplauso para ele. Clap along if you Da nossa médica dermatologista lindíssima, Alexandra Osório. E o nosso médico pediatra, Sérgio Pinto, que voltou de férias. E nota-se! Voltou de férias. E nota-se! Muito Doutores, bem. considerações acerca do Dia da Felicidade. Querem tecer algum comentário? A felicidade encontra-se quando há o equilíbrio entre as frustrações e a felicidade e das coisas boas. Eu sou sempre feliz todos os dias. É feliz todos os dias? Todos os dias. Nota-se, isso É nota-se, verdade. doutor. Ah, é? A Muito bem. frustração chuta um bocadinho. Depois é o balanço entre a frustração e as coisas boas que nós temos que equilibrar e encontramos sempre a felicidade. Eu encontro a felicidade sempre na horizontal. Sempre! Mal eu fecho as pestanas e adormeço, não quero saber a felicidade. Ai. O que estava à espera, Alexandra? Ó, Júlia, há coisas que não se confessam, não é? Eu não confesso tudo, eu não tenho nada a esconder. Bom, vamos então ao habitual destaque dos nossos doutores, que hoje está a nosso cargo. É verdade, nós também temos, de facto, coisas para dizer, não é? Em matéria científica, não parecendo, nós sabemos coisas. Sabemos coisas, não é? Portanto, como hoje é o Dia Internacional da Felicidade, e quem faz aqui o destaque sou eu. Portanto, vamos lá saber com os nossos doutores, portanto, o que é que os faz felizes e quais são as tentações dos nossos médicos. Porque, sim, os nossos médicos também gostam de coisas que se calhar fazem, se calhar não tão bem, mas muito mal, mas sabem bem. Qual é a sua tentação, doutor Pedro Lopes? Assim, aquela coisa que eu não resisto mesmo é Sim. arroz doce. Arroz doce. Arroz doce, de qualquer forma. Sou tarado por arroz doce. Sou tarado! Um aplauso! Um homem dizer que é tarado na televisão é muito. Há sítios onde eu vou, que quando sabem que eu vou, fazem arroz doce de propósito. A sério? Pois é. Mas isso é uma informação. Há tanto tempo que está connosco. Já devíamos ter essa informação connosco há muito tempo que faz parte. Havia um consultório onde a assistente sabia o dia da consulta e tinha sempre uma tacinha de arroz doce à minha espera. Muito bem. As Assim é que coisas é. que fazem nos consultórios Grande médicos. E a doutora Alexandra? Eu não posso revelar as minhas tentações. Só a Não partir das 10 da noite. Não são normais. Não são os habituais de cozinha e de coisas assim. Tem que me dizer. Agora passou um fardo de palha a rolar. Ou então uma bolinha. Bom, Alexandra! E ouviu-se ao longe. E o doutor Sérgio, então? Bem, eu partilho uma das minhas tentações, é também o arroz doce. Portanto, eu sou muito goloso, gosto muito de doces. E o arroz doce é Os uma... homens desta mesa são Ou golosos. seja, em vez de trazerem um pratinho de arroz doce todos os programas, um tacho, serve, não, Pedro? Travessa daquelas grandes. Um tacho de arroz doce. Quem também é doido por arroz doce é o Zé Cid. É o Zé Cid. Mas pois é. Aliás, e nós também o surpreendemos aqui há um mês e ele comeu o arroz doce todo aqui à nossa frente. Um abraço para o Zé Cid. Dá uma música prometida. Pois é, é verdade, é verdade. Bom, então se calhar está na altura, então, como é o dia da felicidade, deixar aqui a nossa rapaziada bem disposta. Portanto, tragam as tentações do nosso... Olha, tudo bem. Ora, aqui está! Eu já percebi porque é que a doutora Alexandra não nos revelou qual era a tentação dela. Mas nós tínhamos Não corria o risco que a gente até que pôr... Não é? Não queremos... Podem comer à vontade, podem, quer dizer. Para a Alexandra, Alexandra. temos A um Alexandra chocolate. fica com o chocolate. Olha o ar Bem. aqui. Bem, ficou Valeu. entusiasmada. Coisa mais parecida. Leite! Vá, a primeira colherzinha é para ti, Alexandra, vá lá. Não aprecio. Vá lá, só Não uma. aprecio. Como vocês. Não aprecio. O que é que ela gostará? É verdade, é aquelas Nós coisas temos que que levar coisas boas. Em Temos que busca levar da aqui a tentação de cabo. Alexandra. Olha, Bom. em busca da tentação de Alexandra. Podíamos fazer um segmento até ficcionado, não é? Que rico livro Não sei. que dava. Não sei quem foi a cozinheira, mas está muito bom. Está muito bom, agradecemos em nome dela. Um aplauso para os nossos doutores. E enquanto eles degustam um bocadinho mais, Falamos do nosso passatempo. vamos falar do nosso passatempo. Começa tu, Jota. Começa tu. Ora bem, temos um número especialíssimo à sexta-feira, que as nossas palmistas vão passar a dizer qual é. Qual é o nosso número? Tal e qual. O número é especial à sexta-feira, já sabe. 760 100 300.
E como é especial, dá-lhe também acesso a um prémio completamente especial. Eu vou passar a explicar. Ao ligar o 760 100 300, está a investir o valor de sempre, que são os 60 cêntimos mais IVA, e com uma chamada está a concorrer não só ao passatempo da manhã, não é ao furo da sorte, porque o passatempo da manhã, à sexta-feira, não tem o jogo, não tem furo da sorte, é automático. Ao ligar e se a sua chamada for a chamada selecionada, ganha automaticamente 7.000 euros. Mas como eu estava a dizer, com uma chamada que custa apenas 60 cêntimos mais IVA, está a inscrever-se no programa, no passatempo da manhã e no passatempo da tarde, onde os nossos colegas irão dar a alguém 14.000 euros. Portanto, está a concorrer a 21.000 euros. O prémio da manhã são 7.000 euros, então, que vão num cartãozinho para a sua casa, mas não vão os 7.000 euros todos de uma vez. Nós vamos depositar-lhe 500 euros por mês, portanto, todos os meses assim carrega-lhe o cartãozinho. E depois do Natal e no verão, dobra. Portanto, no Natal recebe 1.000 euros e no verão 1.000 euros. Portanto, 760, 100 300. Ora bem, vamos... Jota, Diz, já foi. mostrem aqui este pratinho. Mostrem lá quem é que hoje vai dar consultas tão feliz. Quem é? Um aplauso para o Dr. Pedro Lopes. Bem, Vamos lá. Muito bom. hoje são então os nossos especialistas que lhe perguntam, em caso de emergência, sabe o que fazer? E começamos com o nosso médico pediatra, que nos vai falar de uma emergência que assusta todos os pais. Todos, que tem a ver então com esse flagelo que pode acontecer em qualquer altura do ano, mas então no verão acontece com imensa frequência. Falamos então de casos de possíveis afogamentos. Sabemos que devemos estar sempre muito atentos às atividades dos mais pequenos, mas a verdade é que por vezes os acidentes acontecem mesmo. O que é que devemos fazer em caso de afogamento de uma criança? O que é que um pai faz para um dia? Lá para cá. Portanto, antes de mais, temos de perceber que é uma realidade o afogamento. Vim de férias, fui visitar um hospital em São Tomé e a única criança que eu vi morrer, quando eu entrei e estive a visitar o hospital, foi uma criança afogada. Portanto, isto é uma realidade internacional. De facto, afogamento, cerca de 1 milhão de pessoas morre afogada no mundo, cerca de 5.000 crianças e adolescentes na Europa morrem por afogamento e é uma morte que é prevenida se tivermos alguns cuidados. E temos uma associação, a APSI, podemos já falar mais à frente, que tem um cartaz muito elucidativo do que é morrer por afogamento e podemos ter... Estamos a ver. O cartaz que, de facto, nos demonstra que a morte por afogamento é uma morte rápida e silenciosa e que temos que prevenir. E basta já vamos ver um bocadinho de nada de água, não é? Ainda por Exatamente. cima. Antes de falarmos da prevenção, vamos então falar o que é que devemos fazer em caso de afogamento. Em caso de afogamento, o que é que temos de fazer? Em primeiro lugar, temos que tirar a criança ou o indivíduo da água e devemos colocá-lo numa superfície lisa, de preferência no chão, não é o caso, mas é só para demonstrar o que é que temos que fazer. Deve ser colocado de barriga para cima, de preferência com uma ligeira alturinha, a cabeça um bocadinho mais elevada relativamente ao resto do corpo e, se possível, também rodando a cabeça, para que, se houver água na boca, claro que há água ou alguma outra impureza de água na boca, que possa escorrer pela gravidade. Depois temos de perceber se, de facto, a nossa criança está inconsciente e se os parâmetros vitais estão a funcionar bem. Portanto, temos que, numa primeira fase, perceber o que é que está a acontecer. E perceber se está consciente ou não. Basta uma pergunta. Francisco, então está tudo bem? Se ele responde, claro que nós ficamos mais descansados porque a criança está a responder, o indivíduo está a responder e não temos que avançar em termos de medidas de reanimação. Se não responde, temos que perceber se, em primeiro lugar, as vias aéreas estão permeáveis, ou seja, abrimos a boca e inspecionamos a boca para perceber se há algum objeto que esteja a obstruir a via aérea. Temos de perceber como é que está a respiração. Usar os nossos sentidos, o ver, ouvir e sentir, tentar perceber se há algum movimento respiratório e esta posição de olhar tangencialmente para o tórax, perceber se há alguma expansão, tentar sentir algum movimento respiratório é importante. E, portanto, abrir a camisa convém também, não é? Convém, mas o que é fundamental a gente perceber se há movimentos respiratórios, numa fase inicial estamos a avaliar e a seguir aos movimentos respiratórios perceber se o coração está a bater. Como é que vamos avaliar? Vai depender da idade da criança. Este modelo não tem nenhum braço, antebraço, mas podemos avaliar o pulso na região, não está aparecendo na imagem, subam só um bocadinho a câmera, se faz favor. Portanto, um dos locais onde podemos observar a pulsação demora um bocadinho, doutor. Se abaixar. Aqui ou na região femoral, portanto, aqui na virilha, ou então também no pescoço. Podemos avaliar se existe frequência cardíaca ou não.
Depois, a nossa atuação vai depender daquilo que vamos encontrando. Portanto, devemos permeabilizar as vias aéreas. Habitualmente é o suficiente abrir a via aérea. Às vezes, retirar alguma alga que possa estar a obstruir é suficiente para que os movimentos respiratórios se deem. Se tal não acontecer, podemos recorrer a uma das manobras que falámos num dos programas de engasgamento, que é fazer uma pressão abdominal de baixo para cima, fazer uns 3, 4 movimentos para aumentar de alguma forma a pressão intraabdominal e intratorácica para sair alguma água das vias aéreas. Às vezes isto pode ser suficiente. Não sendo suficiente, verificamos que não há nenhum movimento respiratório. Temos de partir então para a respiração artificial, portanto a respiração boca a boca ou boca-nariz. E aqui o que é que temos que fazer? Em primeiro lugar, a nossa mão, neste caso a minha mão esquerda, deve fixar a testa do indivíduo para que a cabeça fique relativamente fixa e depois, dependendo da idade, vamos adaptar a nossa boca à boca do indivíduo ou à boca-nariz. Portanto, se for uma criança pequena, abaixo dos 4 anos, a nossa boca pode-se adaptar à boca-nariz do indivíduo. Sim. Se a criança for maior, isto é mais difícil para nós, o que é que temos de fazer? Usar esta mão para fixar, esta para pinçar com o indicador e o polegar o nariz, para não haver fuga nenhuma de ar, e vamos adaptar a nossa boca à boca do indivíduo. E o que é que devemos fazer? Devemos fazer, numa fase inicial, 5 insuflações, tentar perceber se há expansão torácica ou não, portanto, devemos fazer 5 insuflações e às vezes isto é o suficiente para que a criança inicie os movimentos respiratórios. Verificamos que tal não está a acontecer, temos de estar preocupados com a frequência cardíaca e aqui temos de fazer com que o coração bata e aqui partimos para massagem cardíaca. E na massagem cardíaca, o que é que temos de ter em atenção? Temos que perceber, conforme a idade da criança, o tamanho da criança, vamos usar ou dedos, habitualmente até 1 ano, para fazer compressão torácica, claro que aqui é difícil de fazer, ou uma mão na criança até aos 8, ou as 2 mãos a partir dos 8, portanto é como funciona com o adulto. Podemos entrelaçar as mãos e fazer, claro que esta posição que eu estou não é adequada, portanto devemos usar o corpo todo para fazer a compressão torácica e deve haver um abaixamento, vá lá, uma diminuição da profundidade do tórax, cerca de 1/3, para que isto seja eficaz. Pedro, queria dizer qualquer coisa. Deixa-me só acabar. O local onde se deve fazer a pressão deve ser, dependendo da idade, uma referência é a linha intermamilar e a outra referência é perceber onde é que acaba o externo, que é este o osso central aqui do tórax, e imediatamente acima. Portanto, é no terço inferior do externo, diz Pedro. E só dizer, nunca fazer isto em cima de uma mesa, obviamente. É fazer no chão e numa superfície dura. Isso é fundamental. Para claro, para garantir. Claro, estamos a fazer aqui só para demonstrar. Deve ser, como eu disse no início, no chão, numa superfície dura. Se houver necessidade de estarmos a fazer isto, temos que sempre manter a respiração e a massagem cardíaca. E o que está preconizado hoje em dia é fazer 2 insuflações e 30 massagens cardíacas. Portanto, devemos estar sozinhos ou com mais alguém a fazer esta técnica em que estamos a fazer 2 insuflações e, neste caso, devíamos estar a fazer com as 2 mãos, fazer pressão. 2. Fazer, também? 30. Exato. Porque esta relação, porque temos que pensar, 30. respiramos mais rapidamente ou o coração bate mais rapidamente? É o coração, portanto tem que insistir mais no coração. E O melhor de tudo é evitar, não é? claro que o que temos que perceber é se isto está a resultar ou não, ou seja, temos que perceber se a criança está a dar alguma resposta, se há frequência cardíaca, se a criança está a respirar. Se isso acontecer, podemos parar com as manobras de reanimação e colocar a criança em posição lateral de segurança e aguardar a nossa ajuda, que já chamámos, portanto há sempre alguém que tem que chamar ajuda, ligar para o 112. Se não está a correr bem, ou seja, a criança não está a respirar, não está a bater o coração, devemos continuar estas manobras até chegar ajuda. Também isto é para nunca esquecer. Para nunca esquecer. E claro que tirar as roupas molhadas e aquecer também é importante. Também é importante. Usar Mas roupa seca. aqui isso é de facto a atenção a quem tem lagos, piscinas, tanques, poços... Banheiras. Não deixar a criança sozinha na banheira. Relativamente, estamos a entrar então na fase da prevenção. O que é que devemos ter atenção? Há algumas coisas que devemos saber. Há pequenos recipientes como baldes, alguidares, mesmo piscinas insufláveis, que são um perigo para crianças até aos 4 anos de idade. Portanto, nunca deixar a criança sozinha, nem a zona dispositivos cheios de água. Portanto, devem estar vazios. Quando temos piscinas, devemos ter sempre proteção para a piscina. E quando optamos por ir para uma praia, devemos sempre optar por uma praia vigiada. Perceber quando chegamos à praia onde é que está o banheiro, devemos identificar o banheiro, conhecer a sinalização, saber onde é que se pode tomar banho e conhecer, portanto, a sinalização, as bandeiras, para percebermos quais são as condições do mar. Portanto, isto é importante. Isto é um perigo, não é, doutor? O adulto, isso é um perigo. Portanto, já falámos então, portanto, alguidares, baldes nunca devem estar cheios. Voltando à praia,
Os adultos estão a tomar conta da criança. Claro que têm que estar focados na criança. Não há minuto nenhum que não podem estar atentos à criança, porque pode acontecer uma desgraça. E, claro que têm que ter noções de como reanimar a criança em caso de necessidade. Portanto, isto são as coisas fundamentais. Quando se está na praia, no barco, deve haver sempre dispositivos flutuantes. E o que está recomendado é um colete ou, eventualmente, umas braçadeiras. A boia é um perigo porque pode pôr a criança em maior risco. A boia é um perigo? Portanto, a boia é um perigo porque, além de poder sair, também a criança pode se virar e pode ficar com a cabeça de baixo e a flutuar o resto do corpo. Portanto, sempre colete ou braçadeiras. Naturalmente. Ora, então, mas Claro, aqui a prevenção só para terminar, e a atenção é fundamental com crianças. Para terminar, a muito pequenas. criança deve saber nadar, portanto, deve ser instruída a nadar e deve conhecer as regras de nadar no mar. Portanto, paralelamente à linha de costa, sempre com a vigilância de um adulto, evitar brincadeiras muito agressivas na água e isto é o fundamental. Muito obrigada, então, muito bem explicado. Vamos à próxima emergência, que é para a doutora Alexandra. Portanto, muita atenção, pois pode acontecer também a qualquer pessoa. E estou a falar, então, de algo que parece improvável, mas acontece, pode acontecer. Acontece. Olha, mordeduras de cães. O que é que nós fazemos? Cães e de abelhas e vespas, afins. que é aquilo que nós vamos falar. Exatamente. Quero dizer que o vosso programa no outro dia sobre a abelha maia, gostei imenso, fartei-me de rir de manhã. Quase que chorei a ver-vos a cantar a abelha maia. Não, há pessoas que rejeitam a abelha maia. Pois Sou eu que tenho um muito. trauma. Eu tenho um trauma com a abelha maia. Mas pronto, Então, fazemos isso. Que a bichinha não tem culpa, a embirração é minha. Então, as mordeduras de cães, bom, os cães quando mordem, às vezes pode ser na brincadeira, quando são cachorros pequeninos, eles não sabem, têm os dentes muito pontiagudos muito afiados e, portanto, fazem mordeduras de penetração, que são aquelas que são profundas e que não estão abertas, só têm um orifício. As cadelas que estão grávidas também podem morder, mesmo ao dono, por defesa. Os cães, às vezes, quando mordem, ou porque são nervosos, ou porque sentem um perigo iminente para o dono, na tentativa de defender o dono. E, portanto, isto são as causas. Ou então, realmente, o cão é um bocadinho mais agressivo e tem que ter atenção. Não, e embora sejam animais maravilhosos, há dias que têm também os seus dias de temperamento um bocadinho mal dispostos, não é? Exato. E pode acontecer qualquer coisa. Nós temos dois tipos de feridas. Temos as lacerações, em que a ferida é uma ferida mais aberta, com rasgões da própria estrutura da pele, e temos a penetração. Na penetração, como nós sabemos, a boca do animal tem a sua saliva e tem as suas bactérias. A bactéria, ao morder, poderá ficar lá, e muitas vezes fica, na penetração mais profundamente de bactérias e desenvolve-se mais uma infecção anaeróbia, que são aquelas bactérias que não precisam de oxigênio para se desenvolver. E, portanto, são mordeduras que dão um certo inchaço local, que a infecção é um bocadinho posterior, quase que não se nota o orifício. Nas lacerações pode haver rasgaduras de determinadas zonas, há crianças às vezes são mordidas na cara, tenho uma doente que foi mordida por um cão na cara, ou em determinadas zonas. Nos rasgões e lacerações, as estruturas vasculares são arrancadas muitas vezes e, portanto, sangra muito. O sangrar, às vezes, ajuda muito para que a bactéria se não desenvolva naquele instante, na altura, enquanto que na penetração, na mordedura de penetração, não sangra tanto, fica mais contido e fica mais um hematoma. O que fazer quando acontece? Quando acontece, a primeira coisa que deve fazer é assim, quando está a sangrar, estancar, mas não muito. Claro, se tiver assim um esguicho de um vaso, tem que se estancar durante 5 minutos e manter ali e pôr umas compressas. Mas a primeira coisa é, pode-se usar um desinfetante, como eu já referi aqui, com clorexidina, que não arde, e termos à mão, diacetil, água oxigenada, porque a água oxigenada vai fazer com que haja determinados detritos que vêm cá para fora e ajuda a que não haja desenvolvimento de determinadas bactérias, fazer a prevenção com a aplicação de um creme antibiótico, mas nas rasgaduras e lacerações e mesmo nas outras de penetração deve-se ir ao hospital, claro. Sobretudo porque muitas vezes estas mordeduras, e para dizer muito simplesmente, podem provocar a transmissão de zoonoses. Zoonoses são as doenças transmitidas por pelos animais aos humanos. E então, por exemplo, a raiva pode ser transmitida por uma mordedura, não é? Claro, e, portanto, pode ser perfeitamente prevenida com tratamento adequado na urgência. E os animais devem ser sempre vacinados contra a raiva, mas há outras zoonoses, que são a leptospirose, a sarna, que também são transmitidas ao ser humano. Portanto,
No caso da mordedura, devem recorrer à urgência para ser avaliado o estrago e para evitar estas complicações. Nós, na urgência, fazemos sempre uma lavagem exaustiva da ferida, abrimos a ferida, usamos muito água oxigenada e fazemos uma profilaxia de todas as infecções que poderão... Agora vamos aos insetos, às abelhas, esses bichinhos desagradáveis que de vez em quando... Não coitados, mordem, picam. Então vamos falar de dois, não é da abelha e da vespa. Como Então, quiser. elas são diferentes. A abelha tem um ferrão, pica com um ferrão farpado que está ligado a 3 glândulas. O veneno, Dói muito, isso eu sei, já fui picada. Dói muito, faz um inchaço, um edema local, como nós dizemos, que é um inchaço com dor local. Em princípio, se a pessoa não for alérgica, não é? Mas temos sempre que pensar que podemos ser alérgica a uma picada de abelha, dói só fica por ali. Ou então, se a picada for a nível das vias respiratórias ou perto da boca, há logo um inchaço muito grande, porque a nível das mucosas e perto da face, o edema é muito rápido e pode evoluir para uma infecção. Mas a abelha é tonta quando morde. Porque é suicida, porque ela morre logo a seguir. Exatamente. É uma kamikaze. É completamente diferente da vespa. O ferrão fica agarrado. A vespa é por maldade. A vespa é maldosa. A abelha, portanto, pica e morre a seguir. Não é? E, portanto, pode dar reações. Agora, se houver um enxame de abelhas... Isso é muito perigoso, não é? É perigosíssimo porque a quantidade de veneno pode provocar um choque anafilático à pessoa e a pessoa pode ser alérgica a uma picada ou não ser alérgica a uma só picada, mas a muitas picadas. Claro. É horrível. Pronto. O que é que se faz numa situação dessas? Deve-se dar rapidamente... Eu não sei se as pessoas têm isto, mas eu tenho sempre em casa um antihistamínico, aplicar gelo local... e pôr um bocadinho de um creme com corticoide para acalmar o gelo. Quer dizer, eu estou a falar num caso de um enxame, deve-se fazer não é muito vulgar. Agora, no caso de uma picada de abelha, o que nós podemos fazer, como o veneno é um veneno ácido, devemos aplicar um bocadinho de bicarbonato e gelo local, com umas compressas, porque assim o ferrão, vamos tentar tirar o ferrão, mas às vezes não se consegue. E então vamos tentar neutralizar o veneno também com a aplicação de uma substância básica. No caso das vespas, as vespas são aquelas, parecem com as abelhas, mas têm umas risquinhas pretas, não é? Pretas e amarelas. O ferrão, elas não perdem o ferrão, pois picam e vão-se embora. Elas infectam, portanto, a picada infecta bastante porque elas estão muitas vezes à volta de detritos, de comida e de cadáveres e, portanto, podem nos transmitir determinadas doenças. O veneno é um veneno básico e, portanto, pode ser neutralizado com o sumo portanto, tudo que é citrino e substâncias ácidas. Neutraliza-se também, pode-se tentar diminuir a dor com gelo local, deve-se aplicar sempre um antibiótico local tópico e fazer um pensozinho, mas rapidamente a lesão desaparece em 24, 48 horas. Tem graça, há aqui uma senhora que diz que já foi mordida por um gato. Que não é tão comum, não, os gatos não mordem. Teve antibiótico 8 dias, exatamente. Um gato, foi a Sandra. Olá, Sandra. Mordida por um gato da rua. Portanto, o bicho... Há sempre a possibilidade, não é? Na rua a gente não sabe se ele está vacinado, se não está vacinado. Os gatos não se defendem muito a morder, pois não. Normalmente fazem aquilo... Fazem mais com a pata. Fazem com a pata, não é? Arranham, não é? Arranham, não é? Doutora Alda Silva diz... Quer ver que esta senhora encontrou um tigre e não sabia? Doutora Alda Sandra, Silva... olha, teve sorte. É verdade. A Alda Silva diz que tem que dizer qual é a sua tentação. Senão a gente pois não está aqui muita gente preocupada com a sua tentação. Pense nisso ou invente uma. Vamos passar ao próximo tema. Antes disso, deixem-me lembrar, 760, 100... 300. São 7 mil euros de manhã, 14 mil euros à tarde e com uma chamada agora está a habilitar-se a ganhar um dos dois ou até mesmo os dois. Portanto, 760, 100, 300. Ora bem, já percebemos com os nossos doutores que existem ferimentos que precisam de mais atenção que outros. Mas em situações de emergências devemos estar preparados para atuar de forma rápida e eficaz. Agora a pergunta é para o Dr. Pedro. Dr. Pedro, há alguns ferimentos que se justifica mesmo fazer aquilo que se chama o tal garrote. Sim, e há formas indicadas para o fazer. Quando temos uma hemorragia, o mais importante é à partida
parar essa hemorragia. Portanto, devemos começar com manobras o mais simples possíveis, obviamente em função daquilo que for a dimensão da hemorragia. Claro. E isso, normalmente, se for imaginando que está na cozinha e que tem com uma faca um acidente e que faz uma ferida no dedo. aconteceu tanto, fica quase E que começa a sangrar. O que deve fazer é, com um pano da cozinha, ou se possível, com compressas esterilizadas, primeiro lavar a mão e depois fazer uma compressão. Fazer compressão é aplicar não a mão diretamente, mas usar um pano ou uma compressa limpa e fazer compressão durante 5 a 10 minutos. E depois, desses 5 a 10 minutos, tentar retirar e ver se continua a sangrar e voltar a fazer. Isto, obviamente, estamos a falar de um dedo que tem uma vascularização limitada. Se levantar um bocadinho o braço, também vai diminuir o aporte de sangue à extremidade do dedo e, portanto, diminuir... Comprei facas novas, convém saber isto. Diminuir a quantidade de sangue que chega à extremidade, portanto, a hemorragia vai ser menor, mas pode acontecer um acidente, ou até em ambiente de trabalho, ou mesmo em casa, em que seja um corte ou numa perna, ou no antebraço, ou noutra localização que tenha vasos de maior calibre e, portanto, em que a hemorragia seja mais impactante. Devemos tentar a mesma estratégia, ou seja, imaginando que é aqui no antebraço, aplicar na mesma uma compressa limpa e fazer pressão, com algum vigor durante 5 a 10 minutos, tentar ver, mas destacar isto com cuidado, porque quando nós destacamos a compressa, vamos também destacar os coágulos que se entretanto formaram e que podem voltar a que haja novamente hemorragia. Portanto, temos de fazer isto com algum cuidado. Quando é necessário fazer garrote, como é que nós fazemos? Obviamente que em casa não vamos ter garrotes de borracha como estes. Não me parece. Se tivermos, portanto, não é habitual, mas se por alguma eventualidade tivermos, é o ideal, porque isto é bastante elástico e acaba por nos permitir fazer uma compressão adequada, mas podemos utilizar qualquer utensílio ou um tecido doméstico. Tenhamos um pano de cozinha, uma gravata... Fazer, no fundo, um garrote com qualquer destes objetos domésticos, com não é? um cinto, também serve para fazer este tipo de garrote, ou mesmo com um lenço de senhor é possível fazer isso. Eu vou exemplificar aqui Faz favor, faça-me um garrote. Faça-me um garrote no dia da felicidade, é o que eu mais quero. É um garrote. O garrote deve ser feito o mais próximo possível da extremidade do membro, normalmente um palmo abaixo da axila, por exemplo, portanto seria aqui, neste caso numa ferida do antebraço, e eu aqui iria dar 2 nós, um primeiro nó e um segundo nó. Oh, Jota, não, eu não gosto dessas coisas, de garrotes e cenas, e cães. E depois, com uma caneta ou com um lápis, introduzir aqui e rodar para ir apertando. E isto vai fazer compressão. No intervalo vou-te fazer um. Não faço garrote nenhum. E isto vai fazer uma compressão da artéria à montante e vai impedir que o sangue chegue a esta extremidade e, portanto, vai facilitar... Já não chega a jusante. Já não chega a jusante. E, ou seja, a nossa compressão auxiliada pelo garrote vai ser mais eficaz. Não é? Exatamente. Cuidados é que devemos ter. Ir aliviando mais ou menos 15 minutos em 15 minutos ou de 20 em 20 minutos o garrote, primeiro para ver se está a sangrar e também para não interromper completamente a circulação ao membro e, de repente, termos todo o braço em sofrimento, porque os restos dos tecidos precisam de sangue para oxigenar as células e para levar nutrientes até às células. E depois, rapidamente, ir para o hospital. E ir procurar um serviço de urgência para poder ter o atendimento. Durante este processo está aqui o Jota desmaiado. Ter o atendimento adequado. Só reforçar aquilo que o Pedro estava a dizer. Mais importante, estar a inspecionar, ver se a hemorragia está a parar ou não. Se tivermos a noção que a compressa está embebida em sangue, mais vale ir colocando compressas em cima e não andar a investigar, porque senão vamos perpetuar a... Portanto, deixar pelo menos, exatamente, antes vai se eternizar, vamos prolongar o processo. Porque quando nós levantamos a compressa, o que vai acontecer é o coágulo que, entretanto, se formou entre a pele e a compressa, nós vamos destacá-lo e, portanto, vamos voltar a expor o vaso e a hemorragia vai voltar a acontecer. Muito bem, muito obrigada. Ensinamentos muito, muito úteis. Um forte aplauso para o doutor. Claro, aqui um garrote tão bem feito. Coisas muito úteis que nós podemos utilizar em caso, então, de emergência. Útil é também o nosso passatempo, então, à sexta-feira, é upa-upa. Mas é lá para cima, na parte de cima da cabeça do Cristo Rei, mas lá para cima mesmo. Quase ao pé do eclipse. Quase. Porque à sexta-feira o prémio vale por 2, porque apenas com uma chamada está a concorrer aos 2, está a habilitar-se a levar para casa não um, mas 2 prémios. 7.000 euros de manhã e 14.000 euros à tarde. Por isso, se ligar agora até por volta das 13, está a habilitar-se ao prémio da manhã, que são 7.000 euros, que compra a sua casa num cartãozinho. Todos os meses a SIC vai carregar-lhe esse cartão com 500 euros, dobra no Natal e no verão. E depois está também a concorrer para o passatempo da tarde, para o prémio da tarde, onde os nossos colegas da Grande Tarde vão dar a alguém um cartãozinho com 14.000 euros
que vão ser carregados todos os meses com 1000 euros, dobra no Natal no verão, portanto vai receber em vez dos 1000 euros, os 2000 euros. Portanto, vale bem a pena à sexta-feira porque está com uma chamada, está a concorrer a 2 passatempos com 2 valores diferentes que, no meu entender, valem bem a pena. Portanto, vá ligando, 760 100 300, se acha que pode, se acha que se o orçamento permite fazer esta chamada, vá ligando, porque vale de facto a pena, porque pode ser que se dê o caso de o computador selecionar o seu número e nesse caso tem um ano que não tem que se preocupar com as contas aí de casa, porque quer num prémio, quer no outro, vai receber aí uma ajuda no seu ordenado. 15 euros, aliás, 500 euros por mês no caso do prémio da manhã e 1000 euros por mês no caso do prémio da tarde. Portanto, 760. 100, 300. Dá um Muito bocadinho bem, dado. muito bem. Bom, agora é para si, doutora Júlia. Agora, outra das coisas que acontece muito com os mais pequeninos, não é? E até pode ser provocado pela febre, por acaso foi coisa que nunca vivi na minha vida, mas é a convulsão. Às vezes as crianças têm convulsões. É algo que continua a assustar muito quem assiste e é uma crise que muitas vezes suscita-nos ações que não devemos fazer, não é, doutor Sérgio? O que é que devemos fazer? A convulsão pode surgir em qualquer idade, não é preciso ser só na idade pediátrica também. Claro que as causas no adulto são diferentes, mas pode também acontecer no adulto. Portanto, a convulsão não é mais do que uma atividade desorganizada do cérebro que vai ter algumas manifestações. Habitualmente, o que é que acontece? O nosso cérebro tem uma série de células que estão todas ligadas entre si, como uma rede, e se alguma delas começa a disparar a informação como um curto-circuito, isso vai fazer com que existam descargas a esse nível, que pode ficar localizado nessa zona ou pode mesmo difundir-se por todo o cérebro. Portanto, isto é o princípio da convulsão. Claro que conforme a zona do cérebro onde isto está a acontecer, assim vamos ter manifestações. Relativamente à convulsão em idade pediátrica, há 2 grandes grupos. Há as convulsões febris, que à partida não trazem nenhum problema em termos prognósticos, em termos futuros para a criança. Habitualmente surge nas crianças com 6 meses a 6 anos de idade. Habitualmente há a história familiar. Os pais têm que se habituar a lidar com essa situação quando há situações febris para lidar. Eu não sei fazer uma coisa dessas. Depois temos as outras convulsões que podem introduzir alguma doença do sistema nervoso central, nomeadamente infecção, algum tumor cerebral. Isso depois carece de alguma investigação para perceber o que é que está a acontecer. Então o que é que fazemos? Portanto, em primeiro lugar, temos que ter calma e no primeiro episódio não é fácil isto acontecer. E temos que... A convulsão, o corpo normalmente entra numa espécie de... Habitualmente o que acontece... Parece que há um colapso, não é? O indivíduo fica inconsciente, cai, portanto fica com um tónus diminuído, ou seja, sem força no corpo, cai, e depois começa com movimentos, habitualmente, quando a convulsão tem movimentos dos membros e da cabeça. É como se começa fosse um estrutor, não é? A estrebuchar, não é? E a rolar os olhos, não é? Os olhos também começam, às vezes, com movimentos ou a revirar os olhos e também, habitualmente, começa com movimentos também da boca, com contratura dos masséteres, muitas vezes a língua é mordida e há sangue na boca, por isso, por lesão de mordura na língua. O Jota, Não é que habitualmente está muito sensível. eu começo a imaginar e Deus me livre. Habitualmente Deus me livre. também salivam muito. E há... Há um bocado, parece que há espuma na boca, Exatamente. não é? E também há, muitas vezes, a incontinência dos esfíncteres. O que é que isto quer dizer? Há a eliminação de urina e de fezes durante a convulsão. E depois deste período crítico, que pode durar segundos a minutos, temos um pós-crítico em que o indivíduo fica inconsciente, sonolento e pode demorar horas a passar. Portanto, isto é o habitual. O que é que devemos fazer nesta situação? Em primeiro lugar, não devemos conter o indivíduo quando está em convulsão. Podemos ir para ali demonstrar o que é que podemos fazer? Sim, senhor. Podemos. Vamos então, temos aqui então já um quarto de criança preparado, não é? A criança está com uma convulsão, caiu para o chão e fica nesta zona. Portanto, em primeiro lugar, não devemos conter... Doutor, vir-se mais, eu vou pôr-me aqui ao seu lado. Cuidado que é com o toli, doutor. Exatamente. Então, eu sou uma mãe preocupada. Vamos nos pôr de frente para a câmara, só para as pessoas verem-se lá em portanto, casa. em primeiro lugar, não devemos conter a criança, deixar ter os movimentos convulsivos. Portanto, não tentar aquietá-la, não é? Porque o que vamos fazer é magoar-nos.
O que devemos fazer é afastar, e neste caso vamos afastar a mesa, Olha, os móveis, ai, algum, menino, conta algum ali, não saias brinquedo daqui. que esteja perto também podemos retirar e Isto depois não, tentar Paulinho. proteger a cabeça. Por exemplo, com esta roupa, a almofada também podemos... Mas isto para que é que serve? É para serve conter? para conter, de alguma forma, os movimentos e para que não haja lesões traumáticas dos movimentos. Dos- que a baterem estão qualquer coisa, não é? Portanto, eventualmente, se conseguirmos, podemos colocar qualquer coisa debaixo da cabeça, porque a cabeça também está com movimentos repetitivos. Pronto. Tu estás desmaiado, meu filho. Vá lá. Há alguns mitos na cabeça de todos nós em que colocar algo na boca para evitar... Sempre ouvi falar nisso, sim, que para travar não a se deve- língua... para travar a língua. Não se deve fazer nada disto, que só vamos traumatizar a boca da criança e também corremos o risco de, ao colocar os nossos dedos, também sofrermos uma mordura desnecessariamente. Portanto, isto E isto está fora de questão. Fora de questão. Habitualmente na idade pediátrica, um dos gestos mais importantes é, uma vez que isto se associa a convulsão a um episódio febril, é ter o paracetamol em supositórios e colocar um supositório. Neste caso, a convulsão está a terminar, podemos chegar perto da criança, além de a proteger, tentar tirar a roupa. Portanto, temos duas funções, verificar como é que ela está e, por outro lado, também estamos a fazer arrefecimento, que muitas vezes a febre é a causa da convulsão. E, tanto despida, podemos colocar o supositório. Claro. Há indivíduos que têm indicação para fazer. Olha, lá para casa, lá para casa. Mas há indivíduos que têm também a indicação para fazer alguns medicamentos que param a convulsão, o diazepam. E, nesse caso, os pais estão instruídos e Mas deve-se isso são colocar situações também... que já estão A diagnosticadas. primeira vez, portanto, na cabeça de toda a gente, eliminar a febre, paracetamol. Se houver necessidade e se houver indicação, colocar também esse medicamento, também por via retal. Não devemos nunca dar comprimidos, nem xarope, nada a beber. O indivíduo vai ficar inconsciente e vamos colocá-lo em risco de aspiração, porque está adormecido, não vamos fazer nada disso. Portanto, pela boca não vamos dar nada. Claro, Ok. Portanto, já falámos também do arrefecimento e depois temos que perceber como é que a criança está. Se já acabou a convulsão, vamos perceber se está reativa ou não. Não vamos estimular excessivamente, não há necessidade, porque a criança tem que descansar, porque o cérebro teve numa atividade brutal e agora tem que descansar. E podemos eventualmente colocá-la Era eu perguntar-lhe lateralmente. isso, porque no caso dos adultos já me aconteceu num local público ver uma senhora sofrer uma convulsão, eu julgo que era epilepsia. Sim. E ninguém sabia o que fazer, mas a única coisa que nos lembrámos de fazer foi isto. É a mesma coisa. Portanto, se está em Eles queriam período... meter-lhe uma coisa na boca. Não se põe nada. Se está em período de convulsão ativa, afastar os objetos para que o indivíduo não esteja em risco de sofrer um Mas isto traumatismo. então, portanto, quando estiver melhor é Quanto para a fazer melhor, isto. é, exatamente. Porquê? Porque o indivíduo vai ficar inconsciente, todos os seus mecanismos de defesa das vias aéreas vão estar diminuídos e o que nós vamos fazer é colocá-lo em posição lateral de segurança para ir respirando até ficar... Muito obrigado, doutor. Pais tranquilos, Jota, recupera estas coisas, Não, não tô bem, acontecem. tô bem, Levanta tô a bem, tô velha, bem, Val, tô bem, levanta a tô bem. velha. Muito obrigado aos doutores. Muito obrigado, por estás favor. branco. Os doutores voltam para a semana, já Um bom sabes, dia da temos um e-mail. felicidade. Um aplauso. Temos Muito um obrigada. e-mail para enviar as suas questões, as suas dúvidas e o e-mail é aquele que está a passar aí, osdoutores@sic.pt. Doutores, bom fim de semana. Bom fim de semana também. Sejam felizes, sejam geridos da A felicidade. tentação de Alexandre. A tentação da Fica para o próximo esperamos para a próxima Vamos semana. fazer um trabalho jornalístico de investigação clandestino. Mas só dá Doutora, para não ver também. se- Exatamente, pondo à porta da doutora Doutora, não sente. Alexandra. Eles ontem apanharam-me e eu nem dei por nada. Estiveram em minha casa, fizeram o que lhes apeteceu e eu nem dei por ela. Vai agora dar um Ai, ai. bocadinho. Até amanhã. Vai, adeus. Tchau, bom fim de aliás,